Neste exercício vamos representar as sombras de um cilindro oblíquo com bases em planos horizontais. Eu já comecei aqui com a representação do sólido, portanto segui as indicações naturalmente do enunciado e já representei as duas projeções do cilindro. Assim, depois de registar o ponto O e de representar a circunferência de raio 3, que corresponde então à base de menor cota, em paralelas ao eixo do X, encontrei o ponto mais à esquerda e mais à direita da circunferência. Isso permitiu-me representar a base na sua projeção frontal, aqui coincidente com o eixo X. De seguida, o enunciado permite-nos representar o segmento que une os centros das duas bases. É-nos dito que na sua projeção horizontal esse segmento define um ângulo de 60 graus, abertura para a direita. Assim, a partir do O1, podemos logo registando o ângulo, avançar com o desenho da projeção horizontal desse segmento. Também é dito que o eixo do cilindro é paralelo ao beta 3 e assim sabemos que as suas projeções definem um mesmo ângulo com abertura para o mesmo lado. Desse modo, por O2, depois de registar o mesmo ângulo com abertura para o mesmo lado, podemos avançar para o desenho da projeção frontal, então do segmento que vai unir os centros das bases. Registamos a altura do cilindro, portanto 6 cm acima do eixo do X. Podemos indicar então o traço frontal de um plano que contém então a base de maior cota e onde o traço desse plano interceptar o eixo, aí teremos o centro da nova base. Desenhamos uma segunda circunferência com 3 cm de raio, encontramos o ponto mais à esquerda e mais à direita, permite-nos chegar à sua projeção frontal. Se unirmos os extremos das projeções frontais das bases, conseguimos representar as geratrizes do contorno aparente frontal, do sólido. Para representar as geratrizes que definem o contorno aparente horizontal, pelos centros das bases traçamos perpendiculares ao eixo, à projeção horizontal do eixo, e onde essas perpendiculares interceptarem as circunferências das bases, aí teremos os pontos que nos permitem representar as geratrizes do contorno aparente horizontal. Chegados ao fim do desenho das projeções do sólido, podemos avançar para o desenho das sombras. Para dar início à determinação da separatriz, vou então aqui fazer uma construção auxiliar que no fundo me permitirá conhecer, neste caso, o traço horizontal de um plano que sei ser paralelo aos planos de luz tangentes ao sólido, planos esses que vão então definir no cilindro as geratrizes da separatriz. Para essa construção auxiliar, eu preciso de duas retas, uma delas com a direção luminosa e uma segunda reta que seja concorrente com a primeira, com a direção das geratrizes do sólido. Ora, aqui do lado direito já representei a vermelho, uma reta D, reta essa que tem a direção luminosa, portanto as suas projeções definem ângulos de 45 graus de abertura para a esquerda com o eixo do X. Nessa reta vou definir um ponto e pelas projeções desse ponto vou representar as projeções então de uma segunda reta paralela às geratrizes do sólido. Recapitulando, desenhei as projeções deste ponto A, pertencente à reta D, portanto a reta com a direção luminosa, e pelas projeções desse ponto fiz também passar as projeções de uma reta G com a direção das geratrizes do sólido. Eu já marquei aqui também os traços horizontais das duas retas, o que significa que o plano que é definido por essas duas retas terá o seu traço horizontal a passar por esses dois pontos, o que neste caso significa que o traço horizontal do plano, deste plano auxiliar, coincide com o eixo X. Nós estamos interessados no traço horizontal deste plano auxiliar
Depois, para encontrar os pontos de tangência, vamos ter de trabalhar com as projeções circulares das bases. Neste caso, como o cilindro tem bases em planos horizontais, as projeções circulares são precisamente as projeções horizontais. E assim precisamos do traço respectivo deste plano auxiliar. Portanto, esse traço horizontal ele está coincidente com o eixo X, e o que vamos fazer é então confrontar as circunferências que representam as bases com traços paralelos aos traços deste plano auxiliar. E no caso aqui da base de menor cota, eu percebo que consigo encontrar um dos pontos de tangência no ponto de menor afastamento e o outro no ponto de maior afastamento dessa base. Com rigor, o que vamos ter de fazer é encontrar uma perpendicular ao traço horizontal do plano, fazer passar essa perpendicular pelo centro da base e essa perpendicular onde cortar a circunferência define então os pontos de tangência. Para a segunda base, vamos proceder de forma idêntica. Definimos então o ponto B e o ponto C, pontos da base de menor cota que nos vão ajudar a definir as geratrizes da separatriz, e os pontos B' e C', portanto os pontos correspondentes na base de maior cota. Se unirmos os pontos das duas bases, teremos as geratrizes da separatriz representadas. É isso que vamos fazer. Em virtude desta base ter um maior afastamento que a base de menor cota, a geratriz que une os B a B' será visível, enquanto a geratriz que une C e C' ficará tracejado na projeção horizontal. Em projeção frontal, estas duas geratrizes são coincidentes. Eu destaquei aqui a azul o segmento que corresponde a essa projeção. Deste modo, atendendo às características do sólido e à direção luminosa, a direção convencional, a separatriz fica definida pela geratriz B', seguida pelo arco, aqui pelo lado de menor abscissa, que une o B' e C', portanto esta porção, pela geratriz C', e pelo arco, neste caso dos pontos de maior abscissa, da base de menor cota, portanto por esta parte dessa base. Eu vou destacar a separatriz a azul. Ficamos também assim a conhecer a sombra própria do sólido. Na projeção frontal teremos esta zona e na projeção horizontal esta parte aqui do cilindro. Avançando para a representação da sombra projetada. Vamos representar as sombras das geratrizes da separatriz e vamos confirmar que a sombra desses elementos irá coincidir com os traços horizontais dos planos de luz tangentes ao sólido. Nesse processo, vamos representar a sombra dos pontos B' e C', e para representar aqui o arco da base de maior cota, vamos também determinar a sombra do ponto O'. Com uma sombra projetada do sólido incide totalmente no plano horizontal ou no eixo X, não será necessário representar ou encontrar pontos de sombra virtual. Conhecendo a sombra então dos pontos B', O' e C e do arco, que também pertence à separatriz, para concluir a representação da sombra
projetada do cilindro. Resta-nos ainda unir C' a C e de seguida tratar das invisibilidades do contorno dessa sombra projetada. Nesta imagem concluída já temos as manchas correspondentes à sombra própria, a cinzento, e à sombra projetada a azul. As invisibilidades do contorno da sombra projetada também já foram representadas e está assim terminado o exercício que envolveu a representação da sombra própria projetada deste cilindro oblíquo.